Olá, gente. Então agora vamos continuar para a nossa segunda apresentação, que eu vou corrigir o exercício que eu deixei de AV2 para vocês. O exercício, só para lembrar, eu dei um artigo para vocês sobre lavado broncoalveolar e fiz algumas perguntas para, depois que ler o artigo, responder as perguntas. Então, eu estou achando até bom essas gravações, que pelo menos assim, eu estou demorando um pouquinho de tempo do que eu previa, porque aí eu resolvi voltar um pouco na matéria, fazer algumas revisões da matéria. Então, de repente, esses links vão ser bons até para vocês estudarem, tá bom? Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma repassada na matéria da aula anterior, que é sobre secreções respiratórias. Vou voltar aqui a apresentação. Depois que a gente der uma repassada, a gente faz o exercício. Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá. Opa, peraí. Eu tenho que vir aqui, ó. Não tem jeito, né? Ok. Secreções respiratórias. Vamos lá. Bom, gente, então, o que a gente chama de secreções respiratórias do trato respiratório inferior? Bom, pode ser escarro, vou pegar aqui escarro, secreção traqueal, lavado brônquico e lavado broncoalveolar. Então, basicamente, a gente tem esses 4 tipos de secreção respiratória do trato inferior. Todas elas vão se prestar à mesma finalidade, né? No caso, a gente está falando de citologia. Então, todas elas vão fornecer células para a gente. Porém, cada uma vai refletir, obviamente, né, o local, vai refletir as células daquele local que elas estão. Né? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Vamos pegar aqui a anatomia. A gente tem um trato respiratório superior, que é essa parte toda aqui, basicamente, os seios da face, certo? Que não é o caso, que a gente quer inferior. E o trato inferior é esse daqui para baixo, né? Então, quando a gente fala em escarro, eu não estou falando de saliva. Eu estou falando dessa região, pelo menos essa região aqui, né? Que é a secreção que acumula no início da traqueia e na laringe aqui. Então, o escarro tem que ser uma amostra que representa essa região e não essa região. E o que vai falar pra gente? É o tipo de célula. O tipo de célula que a gente encontrar no escarro vai me falar de onde que está vindo aquela secreção. Se é simplesmente uma saliva ou se é uma secreção mesmo do trato respiratório inferior. Quando eu falo de secreção traqueal, eu estou falando de traqueia, que é essa parte aqui também, né? Que é uma parte importante também. E lavado brônquio, olha só, a gente tem aqui a traqueia aqui, né? A traqueia, na verdade, a traqueia ela subdivide em brônquios, que são esse aqui, ó, parte mais grossa aqui, né? Brônquio esquerdo e brônquio direito. Então, lavado, o que é um lavado brônquico? É uma secreção que representa essa região aqui, tá? E quando eu faço lavado broncoalveolar, é um material que representa as células dessa região dos brônquios, né? Aqui, né? E dos bronquíolos, ou seja, a nível de alvéolo mesmo, que é essa parte aqui. Certo? Então, uma coisa muito mais profunda, muito mais representativa de alguma patologia a nível pulmonar. Então, muitas vezes, o médico só com o escarro já vai atender ao diagnóstico que ele está buscando, ou a confirmação do diagnóstico que ele já supõe, né? Ou uma secreção traqueal, mas muitas vezes também, principalmente quando o paciente não consegue escarrar, ele não consegue, ou quando o paciente está desacordado, está em coma, né? Por algum motivo ele não está acordado, não consegue escarrar, vai ter que ser coletado uma dessas secreções aqui, que não depende do paciente, né? Só aqui mesmo que depende do paciente. Bom, então quando a gente fala, voltando aqui ao lavado broncoalveolar, a gente está falando de alvéolos, né? Que é isso aqui. Microscopicamente, olha ele aqui, né? Então, você está falando dessa região aqui, né? Uma coisa bem que, a nível de microscopia mesmo, né? Que a gente precisa de um equipamento especial para a gente conseguir ver isso aqui e coletar a secreção dessa região aqui, certo? Então, vamos ver como é que é a coleta, né? Então, o escarro, não tem segredo, importante,
Vamos ver aqui, peraí, só um minutinho que eu tô precisando de mexer aqui no negócio aqui. Opa, desculpa, peraí, gente, só um minutinho. Vamos lá, depois eu mexo ali. Bom, então o escarro, ele, né, obtido pela, já novamente, o paciente tem que estar acordado, tem que estar consciente. É obtido pela manhã, por quê? Porque o paciente ele tá deitado, ele está em decúbito. Então a secreção é mais fácil de acumular nessa região. Quando a pessoa acorda, naturalmente as células ciliadas empurram esse material para cima, ele é mais fácil de escarrar. Só faz uma limpeza com água, não escova dente, muito menos come alguma coisa, e vai fazer aquele gargarejo com água e vai escarrar num frasquinho e vai mandar para o laboratório. Novamente, não é ideal para citologia, pelo menos para citologia pulmonar, não vai representar nada a nível pulmonar, no máximo no final da traqueia para cima. Por outro lado, não é uma coleta invasiva, relativamente fácil de coletar. E tem também a questão do escarro espontâneo, que é quando o paciente não está conseguindo escarrar, ele só consegue cuspir saliva. Então, nesse caso, o paciente, através de um fisioterapeuta, auxiliado por um fisioterapeuta, ele vai fazer uma nebulização com salina 3%, que é uma solução irritante. Aquilo vai irritar, vai fazer com que a pessoa tenha o reflexo de tosse, e nela tossir, pode ser que ela consiga dar uma escarrada melhor, né? Sai um material mais representativo das vias aéreas inferiores. Então, voltando aqui, nós temos, então, de novo, né, recordando aqui, nós temos o aspirado traqueal. Então, o aspirado traqueal já é uma situação mais invasiva, porque o paciente ele está desacordado, ele é introduzido nele através aqui, né, aqui está a aspiração nasal, mas está errado, é oral, né, oronasal, né, que fala, né. Então, através daqui, ele é introduzido um tubo, esse tubo aqui, ó, tá, esse aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, esse tubo aqui, ele é introduzido, certo? Aqui até nessa porção aqui da traqueia. Então, esse tubo aqui, gente, ó, esse tubo que entra aqui, esse tubo aqui, ó, né? Essa parte aqui, ela é ligada por uma bomba de vácuo, tá? Tem um vácuo aqui, uma bomba de vácuo, de ter desenhado aqui uma bomba de vácuo aqui, né? E de modo que acontece? Essa porção aqui, ela tá aqui, né? Essa porção aqui, né? Então, o que acontece? E aqui faz o vácuo. Então, aqui tem um vácuo, puxa o ar. Então, no puxar o ar, e todos os tubinhos são conectados aqui nesse recipiente. Então, quando a bomba de vácuo é ligada, faz vácuo aqui. Então, esse vácuo, ele puxa aqui, né? Ele puxa o quê? A secreção traqueal. Então, quando liga a bomba aqui, automaticamente puxa a secreção lá de dentro, tá? E a secreção, na mesma hora, cai aqui. Quando cai uma quantidade suficiente, desliga a bomba, retira essas conexões aqui e encaminha esse frasco para o laboratório. Então, assim que é feita a secreção, a aspiração, né, dessa secreção traqueal, que a gente chama de aspirado traqueal. Quer dizer, não é muito invasiva porque vem até a nível de traqueia. Porém, o paciente tem que estar desacordado, tem que estar sedado, porque, né, não tem como coletar isso com o paciente consciente. Isso aqui é muito comum, gente, quando o paciente, por isso que eu coloquei, está sedado, está entubado, né? Então, o que é o paciente entubado? É o paciente que está desacordado, ele está num estado tal de sedação que ele não consegue ter os movimentos respiratórios automáticos, involuntários, ele para de respirar, né? Então, ele tem que ter o quê? Uma ligação daqui, né, até no pulmão para ligar o ar para o paciente conseguir ter o ar, né? Então, o que acontece? Esse paciente, ele tem esse buraco, então esse buraco, ele está um local aberto, uma porta de entrada para infecção, e que pode vir a se tornar uma infecção pulmonar. Então, aqui, geralmente, aqui produz secreção. Então, o que acontece? Essa secreção,
ela vai se acumular e pode causar uma pneumonia. Então, diariamente, a enfermagem tem que aspirar essa secreção que acumula aqui. E uma dessas horas de aspirar essa secreção, da mesma forma, com essa bomba mesmo, recolhe o material e manda para o laboratório para ver que tipo de bactéria está crescendo ali. Se é uma bactéria hospitalar que pode causar uma infecção, uma pneumonia ao paciente, para os médicos entrar com um antibiótico, antibiótico-terapia como prevenção. E o lavado broncoalveolar agora, o lavado brônquico, que é mais invasivo ainda, né? Então, da mesma forma, o paciente desacordado, ele é introduzido na boca dele, né? Vai até a traqueia, só que não para aqui, igual ao aspirado traqueal. Ele continua até a nível de brônquico, então ele vai parar aqui, ou a nível de broncoalveolar, ele vai parar cá embaixo, né? Esse tubo, né? Ah, Cássia, mas como é que o médico sabe? Porque, olha só, junto com o tubo, olha aqui o desenhozinho, né? Vai uma câmera. Então, é como se fosse uma endoscopia, né? O médico tá vendo aonde aquele tubo tá penetrando, né? Então, ele tá vendo. Até onde, dependendo do tamanho da luz do orifício, ele sabe se ele tá num bronco ou num brônquico. E a nível de alvéolo também, né? E também, da mesma forma, ele vai procurando aonde tem secreção, aonde tem uma lesão mais esquisita, que pode ser uma neoplasia, aonde tem muita secreção, que ali pode estar o agente infectante, vai estar mais célula. Ele vai direcionando a câmerazinha e, obviamente, o tubo junto da câmera para poder ver aonde que está o local mais acometido. É claro que antes ele já tem um raio-x, ele tem uma tomografia para saber se ele vai para o pulmão esquerdo ou para o pulmão direito. Então, vale aqui a pena falar que isso aqui tem que ser um broncoscopista, tem que ter todo um equipamento e tem que ter também um broncoscopista, que é um médico, tipo um cirurgião torácico, vamos dizer assim, né? Bom, então o que acontece? Aí quando ele chega exatamente, o tubo vai até onde o médico quer aquele material, aquela secreção, ele vai introduzir de 100 a 300 ml de salina. Né? Já tem aí, já por outro, esse caninho, ele introduz, vamos pensar de uma forma bem rudimentar, como uma seringa, pá, injeta lá dentro 100 a 300 ml de salina, que vai até o local aonde o tubo parou. No ele injetar, então essa salina vai acumular naquela região, né? Vamos inundar, né? Aquele brônquico ali, aquele alvéolo de salina, e depois ele puxa essa secreção para fora, ele puxa de novo, né? Sei lá, vamos imaginar uma seringa, uma coisa bem rudimentar, puxa e recupera aquela salina que ele injetou. Então, o ideal é aqui, de 40% a 70%. Ele recuperando essa salina, esse material vai ser encaminhado para o laboratório para exame. Então, vamos ver que não é uma coisa tão simples assim, requer todo um aparato, o paciente tem que estar numa condição de sedação, requer todos os equipamentos, requer a experiência do broncoscopista. É um exame mais complicado, bem mais invasivo, porém os resultados são bem melhores, né? Bom, então vamos lá. O que a gente pode ter, quais são as finalidades, quais doenças que a gente pode... basicamente, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, ou seja, qualquer doença que obstrui o pulmão, né, que secreção dos pulmões, ela vai obstruir a saída, né, do ar, a entrada do ar ali, é uma DPOC. Pode ser tanto por maligno, por alergia, por inflamação, por infecção, várias coisas. Então, a asma, doenças malignas, infecções oportunistas, né, bacteriana mesmo, hemorragia, por uma trauma, alveolite, que aí já é a nível de alvéolo mesmo, né, por doenças ocupacionais, no caso, pessoal que mexe com asbesto, principalmente sílica, é muito pequenininho, chega a nível de alvéolo, pode causar uma inflamação ali, pode obstruir. Drogas, doenças autoimunes, lúpus, sarcoidose. Engraçado que doenças autoimunes, ela é uma doença de etiologia geral,
mas que acomete muito a nível pulmonar, e muitas vezes a citologia ela pode dar indícios, né? Pode ajudar no diagnóstico dessas doenças, que não é específica do pulmão, mas lá no pulmão pode ajudar nesse diagnóstico. Bom, então rapidamente aqui a gente tem secreções do trato respiratório inferior. Vamos falar primeiro de macrófagos. Vocês já conhecem o macrófago, são velhos amigos nossos, que eles fagocitam tudo que eles acham que está nocivo ao local ali da infecção, né? Só que aqui a gente fala especificamente de macrófago alveolar, que são macrófagos que ficam nos alvéolos, né? Porque a gente vê que os alvéolos, o que é? Eles recebem o ar que vem, né? Assim, recebem o material do meio externo, que é o ar, que é a coisa mais cheia de agentes agressivos do que o nosso ar, né? Tanto químicos como biológicos. Então, o alvéolo, ele é lotado de macrófago, realmente com essa intenção de filtrar mesmo, para fagocitar tudo que é nocivo e não deixar penetrar no sangue, né? Barrar já ali, né? Então, o macrófago alveolar está em constante atividade. Bom, então, por isso são as células mais frequentes, né? Porque aquele ambiente ali é um ambiente que a gente está tendo troca com o meio externo, né? Então, a gente tem que ter muito macrófago ali para filtrar coisas agressoras, né? Os agentes agressores, né? Então, está em atividade, intensa atividade fagocítica e, obviamente, está mais do que presente todas essas tabagismo, por exemplo, né? Macrófago, então, falando de tabagismo, o que é macrófago antracótico? São macrófagos com pigmentos negros. Olha só, isso aqui é um macrófago antracótico. Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso tudo aqui deve ser o mesmo macrófago. Olha só o núcleo dele. Olha esses pigmentos pretinhos. Isso tudo aqui, o que quiser. Antracose. Antracose porque eles fagocitam pigmentos de tabaco, né? Olha como o mão de uma pessoa fumante. Que coisa horrível. Isso aqui é um lavado broncoalveolar, provavelmente, né? Bom, o que mais? Aqui, ó, aqui parece até ter uma hemáciazinha aqui, né? Que eu tô falando macrófago eritrófico, mesma coisa. No pulmão não pode ter hemácia. Se tem hemácia, tem que ser fagocitado. Né? Então, aqui mais um macrófago antracótico aqui. Certo? Então, macrófago aqui. Esse aqui tá mais limpinho, sem fagocitar nada. Macrófago, macrófago, macrófago. Provavelmente parecia que isso aqui era uma hemáciazinha, né? Vamos lá. Neutrófilo. O neutrófilo também, atividade fagocítica, presente em reações inflamatórias, DPLC, tabagismo, infecções, né? Olha a resposta celular aí, né? Que a gente já viu no final, né? Então, cheio de neutrófilo. Neutrófilo é tranquilinho, né, gente? São células com multissegmentadas, né? Um núcleo multissegmentado, então são células bem tranquilas. Olha aqui uma célula. Será que isso é macrófago? Não sei. Aqui provavelmente sim. Então, um lavado lotado de leucócito e uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Por algum motivo. Essas doenças pulmonar obstrutivas crônicas são mais a ver com... isso aqui é um escarro induzido, tá vendo, gente? Olha só que legal, não é nem um lavado, não. Escarro induzido. Induzido lá com salina 3%, lotado de neutrófilo. De uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Poderia ser também uma pneumonia, né? Bacteriana, mas, enfim, essa foto já tinha esse diagnóstico prévio. Eosinófilo está muito ligado a doenças alérgicas, principalmente a asma. Então, olha aqui, ó, um eosinófilo aqui, um eosinófilo aqui. Olha o macrófago aqui, né, com pigmento, né? Olha outro macrófago aqui, né? Olha aqui segmentados. Isso aqui provavelmente é um linfócito. Macrófago, né? Desculpa, segmentado. Então, tem dois eosinófilos aqui. Cássio, como é que você sabe que é eosinófilo? Pela cor do citoplasma, laranjadinho, né? São os grãos eosinofílicos, né? Então, no caso aqui, ó, é doença pulmonar obstrutiva crônica, causada por quê? Por alergia, no caso uma asma, né? Sem exacerbação, ou seja, não está tão grave assim, né? Tanto que tem até poucos eosinófilos. Linfócitos, olha aqui, ó, linfócito, olha aqui o macrófago, né, pra gente poder aproveitar. Linfócito, né? Então, isso aqui, olha aqui, ó, linfócitos em roseta ao redor, isso aqui costuma ser, é muito frequente. Olha aqui, tem aqui, ó, hemácia aqui, né, hemácias, parece um eosinófilo, né? Vamos aproveitando aqui, ó, outro eosinófilo, né? Aproveitando aqui para
já identificar as outras células, né? Resposta imediata tardia de asma, isso aqui eu achei na literatura, né? Olha a resposta tardia, a gente não está acostumado que linfócito é a resposta imunológica específica, né? Que é uma resposta tardia, né? Então, material com muito linfócito, né? Então, por isso que eu vou dar a prova com a matéria toda, porque uma tem a ver com a outra. Células epiteliais. Células epiteliais, o que é célula epitelial, gente? Célula epitelial é a célula do epitélio. E o que é epitélio? É tecido de revestimento, né? Revestimento e, por exemplo, então, basicamente nós temos dois tipos de revestimento no trato respiratório. Revestimento da mucosa alveolar, dos alvéolos, e revestimento da mucosa oral. Olha só que bonitinho. Isso aqui que a gente chama de célula ciliada. Olha que bonitinho. Ela é uma célula, parece que ela, tem gente que fala células cilíndricas, né? Porque olha só, aqui ela tem esses cíliozinhos aqui. Olha aqui, ó, outra. Essa aqui não está, aqui, ó, essa aqui estão aqui, ó, tá vendo? Cíliozinhos, né? Isso aqui representa o quê? Presença de células ciliadas. Significa o quê? Que aquele material, ele foi coletado diretamente no alvéolo, lá dentro. Porque essas células ciliadas, olha, os cílios é onde o ar vai ser filtrado, né? Para poder entrar o oxigênio no sangue de uma forma limpa, sem agressores. Então, essas células ciliadas, elas filtram muitas partículas que vêm do ar respirado. Então, elas fazem parte do alvéolo. E célula epitelial da mucosa oral? Já é esse tipo de célula aqui, ó. Chamando a atenção que essa coloração não é a mesma dessa aqui, tá, gente? Mas só para vocês verem a morfologia, que é isso tudo aqui, ó. Elas são células grandes, são células maduras demais. Olha só, que elas têm um citoplasma muito grande, muito lisinho, parece um véuzinho transparente. E o núcleozinho aqui, ó, o núcleo aqui, ó, isso aqui é um núcleo. Opa, ai, ai, ai. Aqui, ó, o núcleozinho, cadê o núcleo aqui? Isso aqui tudo é linfócito também, tá cheio de linfócito, né, gente? Talvez aqui, ó, um núcleozinho aqui, um núcleo aqui, talvez o núcleo dela, talvez seja esse aqui, dessa célula aqui, né? Então, aqui, ó, um núcleo bem evidente aqui e essa célula aqui, epitelial, né? Então, são células epiteliais. Então, se você tem célula ciliada, quando você conta células ciliadas, você está falando de trato respiratório inferior a nível alveolar. Quando você fala de célula epitelial de mucosa oral, você está falando de mucosa oral mesmo, da boca, né, que, né, mostra que o material ele não representa muito o trato inferior, sim mais a mucosa oral. O que mais? Então, aproveitando e falando da qualidade do escarro, né, aproveitando aqui o gancho desse assunto. Essa coloração é coloração de Ziel-Nielsen, uma coloração específica que a gente faz para diagnóstico de tuberculose, mas aproveitando aqui, tirei essas fotos aqui para trazer para vocês. Então, a gente tem aqui também, né, o que a gente chama de amostra representativa. O que é amostra representativa? Superior a 25 leucócitos, inferior a 10 epitélios. Então, aqui a gente está vendo que é uma amostra representativa, olha aqui, ó, leucócito, 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 leucócito. Ah, Cássio, mas você sabe o que é leucócito? Vocês lembram aqui, ó, no aumento menor? Leucócito, leucócito. É porque é o núcleo lobulado, né, gente? Tá? Então, isso aqui é uma amostra representativa. Representativa de quê, Cássia? Lá dessa região aqui, ó. Lá, aqui, ó, dessa região aqui, né? Que tem muito leucócito, né? E esse aqui? Esse aqui já é uma amostra não representativa. Inferior a 25 leucócitos, é o padronizado, tá, gente? E superior a 10 epitélios. Olha só, não aumenta aqui, tá vendo? Isso aqui tudo é célula epitelial. Aqui, ó, vamos, igualzinho essa aqui, tá vendo? Tá? Então, aqui, ó, um aumento maior para você ver a célula. Então, isso tudo aqui é epitélio de mucosa oral. É a amostra não representativa. Não representativa de quê? Ela não representa o trato respiratório inferior. Não, na maioria das vezes, não interessa, né? O paciente que não conseguiu escarrar. Isso aqui tem mais saliva do que escarro da outra condição ali. Bom, agora por exemplo, presença de células neoplásicas. Vamos falar. Então, mesmo raciocínio que a gente viu para líquidos cavitários, as células neoplásicas, elas não têm uma organização de reprodução. Elas
vão se reproduzindo aleatoriamente de uma forma muito rápida e não ter uma organização. Olha só, isso aqui que eu estou vendo nesse material é aquilo que eu sempre falo, né, gente? Se você depara com uma situação dessa, você pode... É um processo, assim, essas células, por algum motivo, elas estão se reproduzindo de uma forma desordenada. Significa que é célula maligna? Não necessariamente, mas a gente tem que indicar isso aqui, tem que abrir um alerta para o médico para ele poder investigar com exames mais específicos. De repente, até o diagnóstico já, ele só comprovou que o material já atingiu a nível pulmonar. No caso, isso aqui é um lavado broncoalveolar. Então, olha só, a morfologia, então, presença de aglomerados celulares multinucleares sem definição, né, limite citoplasmático evidente com sobreposição nuclear. Isso tem que ser sugestivo, né? A gente vai, aí sugerimos avaliação com citopatologista, né, ou de citopatologia. Mais algum exemplo? Olha um lavado broncoalveolar aí, esse aqui, fotinha minha lá do laboratório com um macrófago antracótico, né? Cheio de pigmentozinhos, não necessariamente tabagismo, poluição, né? Não necessariamente esses pigmentos veio de tabaco, né? Não sei se o paciente é fumante ou não, mas pelo menos tem um macrófago antracótico, olha só para você ver. E segmentados, né? Cheio de segmentados também. Né? E isso aqui, Cássia, isso aqui é núcleo é célula degenerada, mancha nuclear. Eu conto isso aqui? Não, eu não consigo saber, eu não consigo identificar isso aqui, então eu não conto, né? Outro lavado broncoalveolar de um trem assim, doidão demais, né? Eu não consigo, olha só, é um aglomerado de células hiperreativas que eu não sei falar, né? Não consigo nem delimitar núcleo, citoplasma, de tão corado que ficou. É bom relatar isso, né? Mas não é, né, relatar isso para o médico. Ok, olha aqui, aproveitando, um segmentado, uma degeneração maior, mas dá para identificar o que é, e um macrófago aqui. Aspirado traqueal com macrófago, segmentado, macrófago, segmentado. Ok? Vamos lá? Acabou! Bom, gente, agora vamos para o exercício. Agora deu a passada geral na matéria, vamos para o exercício. Vamos lá. Lavado broncoalveolar, análise de superfície celulares em doença do interstício pulmonar. Então, só vamos dar uma lida só no resumo para a gente poder se inteirar, né? Então, o resumo ele fala que o lavado broncoalveolar é uma técnica complementar ao diagnóstico de várias patologias do pulmão e nas últimas décadas cada vez mais é uma técnica utilizada muito para poder, opa, deixa eu ver se eu consigo mexer com isso aqui, peraí, gente. Opa, desculpa, é que eu tenho que mexer com a canetinha e eu não tenho muita habilidade com isso. Vamos lá. Bom, então, o objetivo desse artigo foi pegar vários resultados de de citologia de lavado broncoalveolar e ver quais as doenças que essas citologias vão diagnosticar, vão ajudar a serem diagnosticadas. Então, ele basicamente sarcoidose, que é uma doença autoimune, pneumonia, né, que é uma infecção no pulmão, fibrose pulmonar, tuberculose, alveolite, neoplasia, lúpus. Então, aqui nesse artigo, lá no material e métodos, ele ensina como que eles utilizaram, como que eles fizeram os exames, certo? E os resultados que ele obteve. Tá? Então, vamos lá pro exercício. Bom, então vamos lá. Descreva as finalidades da citologia do lavado broncoalveolar. Então, vamos lá bem rapidamente, vamos voltar lá, né, no artigo. Então, já mais ou menos, segundo o artigo,
quais são a finalidade do exame de citologia do lavado broncoalveolar. Então, eu meio que já marquei aqui, tá? Bom, o lavado broncoalveolar, ele serve para doenças do interstício pulmonar. Esse método seguro e pouco invasivo, eu marquei isso aqui porque eu discordo um pouco, né? Na verdade, é um método que precisa sedar o paciente, só pelo fato de sedar o paciente já não é um método totalmente seguro, né? Que o paciente vai fazer sedação, a gente sabe até que ponto, né, ele suporta a condição de saúde dele para ele suportar uma sedação. Pouco invasivo, também discordo, porque chega até a nível de alvéolo, então não concordo muito com isso, mas tudo bem, né? A visão dos autores do artigo. E talvez eles estão pensando em outro, né? Tipo assim, talvez estão comparando com uma biópsia, porque realmente uma biópsia pulmonar é meio complicado. E muitos, quando você, até esqueci de falar isso, quando você coleta um lavado broncoalveolar, você pode aproveitar a própria situação ali, coletar uma biópsia e puxar um pedacinho e levar para o anato patológico. Sim, só que a biópsia pega um pedacinho só daquele local, enquanto que o lavado alveolar ele lava uma área muito maior, ele abrange uma área muito maior. Então, por isso, talvez isso seja um pouco invasivo, porque em comparação com uma biópsia, que é uma coisa muito mais agressiva, mas não é, se for comparar com aspirado, com escarro, é muito invasivo, né? Bom, então, qual foi o objetivo de fazer um lavado broncoalveolar? A análise citológica possibilita a investigação de fenômenos imunológicos inflamatórios no trato respiratório de indivíduos normais, bem como estabelecer diagnóstico diferencial de várias doenças inflamatórias pulmonares, intertície pulmonar, né, e ao mesmo tempo excluir infecções e malignidade com elevado grau de confiança. Sim, né? Porque você tá na fonte, né? Então, desculpa. Então, vamos lá. Eu peguei aqui também, né? Atualmente, a análise citológica, em conjunto com dados fornecidos pela citometria de fluxo, contribui para o diagnóstico diferencial da DIP. Citometria de fluxo é outro exame, a gente não vai entrar nele. Monitora percurso de doença, sim, pode fazer vários lavados, assim, periodicamente, para ver a evolução da doença, né, se está melhorando, principalmente pneumonia. Identifica fatores de prognóstico, avalia eficácia de terapêutico, né, se realmente a terapia está funcionando. Complementa o diagnóstico, por exemplo, né, igual eu falei, lúpus eritematoso sistêmico, ele não dá diagnóstico, mas ele complementa, ele reforça, porque o lúpus é uma doença autoimune sistêmica. Então, o pulmão, se a gente, de acordo com as células que a gente vê, e esse artigo fala isso, né, nos diagnósticos de lúpus, quais foram as células mais frequentes. Então, ele meio que ajuda a reafirmar o diagnóstico, porque o lúpus é uma doença autoimune, por ser sistêmica, às vezes o diagnóstico é muito difícil. Revela alterações substanciais compatíveis, ok? Descreva as condições de transporte do material até o laboratório e qual foi o tempo máximo de coleta, né? Então, essa resposta a gente vai encontrar na parte de métodos mesmo, né? Como é que foi introduzido. Então, olha aqui, ó, marquei aqui, ó. As seringas, né? E justamente é uma seringa mesmo, eles aspiram o material, joga a salina e aspira. Então, as seringas do lavado foram transportadas em gelo para não degenerar muito as células e encaminhadas ao serviço de patologia no prazo máximo de 2 horas. Então, vale aquilo que a gente falou de líquidos, vale também para lavado. Eu até acho que 2 horas é até muito, porque o material respiratório é o material mais fácil de degenerar, né? Então, 2 horas é o máximo permitido segundo esse artigo. Bom, número 3, questão 3. Quais foram as situações patológicas identificadas que fizeram parte do estudo? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tá, né? Tem até as porcentagens, mas no texto também tem. Sarcoidose, suspeita de sarcoidose também é doença autoimune, patologia do intestino não identificada, então esse 19 aqui, ó. Então quer dizer que na realidade não consegue identificar de cara, né? O que é pneumonia, tuberculose, alveolite, que é aquilo que já falou, né? Neoplasias, lúpus, olha só, o lúpus é 6,8. Diversos casos, né? Mesma coisa de patologia, né? Não tem como, aí deve ser pouquinhos, né? Sem informação clínica, né? Então, olha só. Então, infelizmente, ó, sem informação clínica e patologia não identificada foram as maiores, né? Ou patologia não identificada, essa aqui
E tuberculose é esse aqui, tô na dúvida. Sarcoidose, assim, ó, dá muito diagnóstico. Esses 12 aqui, diversos casos, também fica ruim, né? Não sabe qual. Neoplasias, amarelo são 3,4%. Qual que é esse, ó? 18, ó, 6,8%, lúpus eritematoso sistêmico. Então, qual que é esse azul claro? Suspeita de sarcoidose. Então, assim, né? Foram situações que eles encontraram. O que mais? Quais foram as células mais frequentemente encontradas? Aí eu já marquei aqui, nos resultados. O que mais se encontrou? 70% de macrófagos alveolares. Eu não falei lá na apresentação que os macrófagos alveolares eles estão em maior quantidade nas regressões respiratórias? Sim, por quê? Porque eles ficam ali, né? Assim, nas secreções respiratórias do lavado broncoalveolar, né? Porque eles estão no alvéolo, né? Onde eles têm que atuar ali filtrando as partículas que a gente respira, que são agressores, né? Para não deixar passar por sangue. Então, por isso que eles são em grande quantidade mesmo. 14,7 de linfócito, 10 de neutrófilo e 2 de eosinófilo. O volume recuperado para a citometria é importante, pois conforme o artigo, quanto maior o volume recuperado, maior o número de células. No entanto, esse volume depende do sucesso na coleta com relação à experiência do operador e das condições de obstetrícia respiratória. Segundo a literatura, qual seria uma proporção de volume considerada boa, ou seja, que melhor reflete a celularidade do material? Achei interessante essa pergunta, porque o artigo, eu vou lá na discussão já, ele fala sobre isso. Aqui, eu vou até aproveitar aqui as fotinhas para a gente dar uma olhadinha, né, gente? Algumas eu até aproveitei na minha aula. Olha só, linfócito, ele está mostrando aqui, ó, células neoplásicas, né, essa fotinha que eu aproveitei lá na minha aula. Aqui, ó, essa foto também, porque tem linfócito ao redor, aqui, ó, tá vendo? Ele fala aqui, ó, olha só, interessante, né? Ele fala lavado broncoalveolar de indivíduo com linfocitose, que é a maioria de linfócitos, 80%, evidenciando roseta de linfócito macrófago, né, como se fosse o linfócito ao redor do macrófago. Isso aqui, ele é bem frequente em sarcoidose, doença autoimune, porque eu não sei, mas é bem frequente, então vale a pena relatar, né? Então, olha só, foi verificado uma grande discrepância no volume recuperado. Então, olha só, tem lavado broncoalveolar, segundo esse trabalho aqui, que recuperou meio ml, enquanto o outro recuperou 100 ml. Pô, se você enchila até 300 ml e só consegue recuperar meio, é porque isso depende de várias coisas. Depende, aqui fala, né? Essa discrepância observada no volume redirecionado ocorre porque o volume recuperado sofreu variação, depende da experiência do operador, de conseguir recuperar aquele volume. Depende da encravação do fibroscópio, até onde ele conseguiu chegar. Será que conseguiu chegar lá no alvéolo? Será que ele parou numa região antes, uma região maior? Então, depende da tolerância também do paciente, se o paciente está com os brônquios muito estreitinhos, muito obstruídos. Então, esse volume, por isso que variou demais esse volume. E qual que é o maior, o volume? Então, ele fala que quanto maior o volume recuperado, de 80 a 100, mais células consegue contar. Então, quanto mais células a gente consegue contar, melhor vai ser realmente o resultado, melhor vai ser o diagnóstico daquele paciente, o resultado que a gente obtém, né? Vou fechar isso aqui. Bom, aí fala que o ideal é ser de 40% a 70% se você injetou 100 ml, o ideal é você conseguir voltar com 40 a 70 ml de salina que você injetou, né? Quanto melhor, quanto maior, melhor, mas normalmente, geralmente de 40 a 70 é o que é possível de recuperar. O resto da salina fica lá no pulmão mesmo, né, absorvido. Certo, moçada? Ok, gente, então, terminamos por aqui. Ufa, tem mais 39 minutos de aula. Então, eu dei uma repassada por secreção respiratória. Anotem as dúvidas para a gente responder na última aula.
e daqui a pouco eu passo o link da matéria, né, que seria de ontem, trato urinário. Abraço, até daqui a pouco.